para a gripe espanhola. Agora, então vamos encerrar a nossa participação aqui nessa live, o nosso programa, com a gripe espanhola, né? Então tem aqui a imagem, tá? Então vou falar de novo, né? Vou repetir algo que eu já falei. Peste de Atenas, morreu Péricles. Praga de Cipriano, morreu Cláudio, imperador Cláudio II. Peste de Justiniano, Justiniano acabou sendo contagiado, mas ele não morreu. Isso no ano 542. A peste bubônica, eu não sei exatamente agora, não tenho certeza se teve algum figurão que morreu decorrente da doença, mas a gripe espanhola teve. Alguém no Brasil, que foi o presidente Rodrigues Alves. Aliás, eu já abro o assunto falando disso, cara. O Rodrigues Alves, Heitor. Aliás, dá para ver a imagem aqui, né? Tá tranquilo? Beleza? Show de bola? Perfeito, perfeito. Opa, show, tá. Só para ter um feedback. O Rodrigues Alves, ele foi presidente na época da revolta da vacina. Olha só. Então, quando teve essa questão da varíola, da febre amarela, né, que acometeu lá a região do Rio de Janeiro, que levou Oswaldo Cruz à imposição da vacina obrigatória, obviamente, nós temos outros motivos da revolta da vacina, não só a vacina obrigatória em si, né, mas quem era o presidente era o Rodrigues Alves. E o engenheiro Pereira Passos, ele era o prefeito do Rio de Janeiro. Aí o Rodrigues Alves, ele concorreu à eleição de novo, no ano de 1908, e venceu. Só que não assumiu. O que aconteceu com o Rodrigues Alves, Heitor, é muito parecido com o Tancredo Neves, que venceu a eleição em 1985, mas não assumiu porque morreu. Claro, em circunstâncias diferentes, claro, mas a gente até consegue fazer uma analogia. Né? Então, Rodrigues Alves, em 1908, venceu a eleição, mas não assumiu, porque morreu devido a complicações do vírus influenza, H1N1, né, que leva à gripe espanhola. Bom, sobre a gripe espanhola, cara, nós temos aí, eu acho, tá, eu concordo, né, com os historiadores que colocam, que a gripe espanhola foi a segunda maior pandemia da história. A primeira, sem dúvida, né, em termos emergenciais, foi a peste bubônica de 1347 a 1351. Agora, a segunda, sem dúvida, foi a gripe espanhola. Eu não sei se você concorda com isso, se você tem outra ideia, Heitor. Só que a gripe espanhola é o seguinte, bicho. Inclusive, se a gente compara com o atual com o SARS-CoV, né, que é o atual Covid-19, que é a doença que a gente está, essa pandemia que a gente está atravessando agora, pô, se comparado com a pandemia de agora, aquela pandemia matou muito mais, proporcionalmente. Né? Então, quais são os números da gripe espanhola? Bom, antes de falar de número, vamos primeiro citar o seguinte: essa pandemia, esse vírus influenza, não surgiu na Espanha. Só que foi documentado lá pela primeira vez. Por quê? Pelo seguinte motivo. A Europa, Heitor, estava passando pela Primeira Guerra Mundial. Na verdade, já era o finalzinho, né, da Primeira Guerra Mundial. E os efeitos do vírus já eram sentidos desde 1917. Mas como a Europa estava em guerra, era proibido falar nessas mortes. Era proibido documentar. Né? Se alguém morreu é por causa da guerra, e não por causa de um vírus que está chegando aí. Então, na Alemanha, na França era proibido falar. Então havia tipo um código de mutabilidade, ou seja, ninguém podia falar disso. Só que a Espanha, que permaneceu neutra na Primeira Guerra Mundial, lá foi documentado. E aí o pessoal falava, ó, tem um vírus aí, tá matando o pessoal. Aí o nome ficou gripe espanhola, ainda que não tenha surgido na Espanha. Se não surgiu na Espanha, onde surgiu? Então, pelas fontes que a gente vai buscando, não há uma certeza absoluta ainda. Mas existe uma grande chance de que o vírus influenza H1N1 tenha surgido na China. Por quê? Porque a China sofreu muito pouco na época da gripe espanhola. Ou seja, o número de mortes na China foi muito pequeno. Então, isso coloca a China como um provável epicentro, né, da pandemia do influenza H1N1. Bom, naquela época, Heitor, o mundo tinha 2 bilhões de pessoas aproximadamente. Hoje tem 7 bilhões. Então a gente está falando
né, da passagem da década de 1910 para a passagem para a década de 1920. Inclusive, uma coincidência, né? Então, nós temos o Covid-19 chegando em 2020 e a gripe espanhola por volta de 1918, 1920. Então, 100 anos atrás, né? Inclusive, isso é um fato, né? Que a OMS coloca essas pandemias dentro de um processo cíclico. Então, quando não tem pandemia, é chamado de período interpandêmico, né? Então, são 3 fases. O período da interpandemia, né? Quando não está acontecendo, mas vai acontecer, porque é cíclico. O alerta de pandemia e quando a pandemia está ocorrendo, né? Aí eu vi isso aí segundo a Organização Mundial da Saúde ligada à ONU. Aí depois você pode, caso deseje, você pode falar disso depois. Então, 2 bilhões de pessoas atingiu 500 milhões, que é 1/4, não é isso? 25%. 25% é 1/4, né, da população. E desse 1/4 da população, morreram 100 milhões. Então, a quantidade de pessoas que morreram proporcionalmente à quantidade de pessoas que existiam na Terra, no nosso planeta, é proporcionalmente, claro, muito maior do que o número de mortos aí com o atual Covid-19, né? E é claro que daí a documentação vai ficando farta, né? Aqui tem esse hospital de emergência, né, durante a epidemia, o hospital de campanha do Exército dos Estados Unidos. Então, nós temos um vírus que se alastrou, né, de uma maneira muito maior e documentada, né? Um paciente aqui, né, eu não consigo precisar se é um local europeu ou é nos Estados Unidos, e aqui memorial em homenagem às vítimas da gripe, né, porque é a influenza, né, epidêmica ali de 1918. Bom, e na parte aí da influenza, Heitor? O que você tem a falar para nós? Para nós? Então, o que nós chamamos de vírus influenza é um grupo de vírus, né? É uma categoria de vírus. Então, são vários vírus que estão dentro deste grupo, o grupo influenza. Então, nós temos o H1N1, o H2N2, o H1N3, o H3N5. O H3N5 é a gripe comum. A nossa gripe comum, a gripe que dá a cada 10 anos tu pega e te derruba, porque é difícil ter. São poucas pessoas que têm gripe mesmo de fato todo ano. Tu tem resfriados. Os resfriados, dá uma dorzinha na garganta, dá uma dorzinha de cabeça, um resfriado. Agora, aquela gripe que te derruba, ela não é tão comum de você pegar, né? A cada 10 anos, mais ou menos, o H3N5. E a gripe espanhola, ela foi causada, né, pelo H1N1. Né? O H1N1, nós tivemos um surto em 2009, 2010, o pessoal deve estar lembrado. É a gripe suína? A gripe suína, né? Lá na ocasião da gripe espanhola, pelos motivos que você acabou de explicar, se chamou gripe espanhola, porque foi documentada lá. E no caso aqui da gripe suína, nós tivemos essa questão parte do ciclo do vírus é através do porco. Né? Heitor, rapidinho, o Marcelo Gai fez uma pergunta ali, nós vamos responder daqui a pouco, tá? Qual foi como é que a elite da época reagiu, né, ou tratou a doença em relação ao povo? Talvez a pergunta ali tenha relação com questões profiláticas, né? Como é que o povo foi tratado, quais foram as medidas tomadas em relação ao povo pelas elites da época. Depois a gente fala disso. Continue, Heitor. Tá. E aí, então, o H1N1 é um influenza vírus, daí dentro dos influenza vírus, nós temos lá influenza vírus A, influenza vírus B, entre outros. Os do grupo A são os mais perigosos. Né? Então, o H1N1 inclusive, o vírus é conhecido como influenza A H1N1. Ele vem com esse prefixo A, para saber que é do grupo A, né? O influenza A H1N1. E ele tem, né, como todas as viroses, vai ter aqueles sintomas característicos de todas as viroses. Quando você pega uma virose, você vai apresentar esses sintomas.
seja qual virose for, pode ser AIDS, pode ser sarampo, pode ser raiva. Claro que cada uma dessas doenças vão ter suas características específicas, mas tem as características gerais, né? E quais são essas características gerais? A dor de cabeça, o cansaço, a indisposição, a dor no corpo, a febre alta, todos vão ter esses sintomas quando pega. No momento que, alguns dias depois que pega, você vai ter isso. No momento da infecção, você vai apresentar esses sintomas. No caso da H1N1, ela causa um problema respiratório agudo, uma síndrome respiratória aguda. Esse termo também dá nome ao SARS, que é uma outra doença que também causou uma epidemia aí há um tempo atrás, que aí seria a gripe aviária, né? Recente, o SARS e o MERS, né? Síndrome respiratória aguda, essa doença que esse vírus causa. E no caso da H1N1, ela na ocasião lá da gripe espanhola, ela matou muita gente, né? A gripe espanhola, ela tem uma alcunha de mãe das pandemias, ou a pandemia mãe. Daí, respondendo aquela que você me questionou quando você estava falando, né, qual que seria a maior? Foi a espanhola ou foi a bubônica? Aí, cara, é muito difícil você mensurar isso. É muito difícil mensurar isso, sabe por quê? Porque você tá falando em que período de tempo? Em um ano? Durante todo o período, até hoje, porque, na verdade, tanto a peste bubônica quanto a gripe espanhola tá matando até hoje. Ela matou, ainda estão matando. Então, em que recorte do tempo que nós estamos nos referindo? Em que circunstância também? Em que circunstâncias, entendeu? Categorias, porque a gripe bubônica, ela teve várias ondas. Começou 800 anos antes daquela do século XIV, e do século XIV até o século XVIII, então ela teve um espaço de tempo muito grande. No total, em números totais, a bubônica não tem nem comparação com nenhuma. Não tem nem comparação. Em números totais, não tem comparação. A bubônica foi a maior de todos os tempos, disparado, em números totais. Agora, quando você começa a criar critérios, foi só durante um ano, durante um século, durante 200 anos, aí você já começa a ter números diferentes, entendeu? E aí, relacionado a um país, relacionado a uma etnia, você começa a ter diferenças. Então é difícil você mensurar isso. Bom, a gente, uma coisa nós temos certeza. Tanto a gripe espanhola quanto a peste bubônica, elas foram avassaladoras. Né? Por uma série de motivos. Lá na questão da peste bubônica era uma questão sanitária. Na gripe espanhola, ninguém tinha... esqueci o nome. Imunidade. Ela pegou de supetão, porque os vírus, eles mutam com muita facilidade. Então, eles mutam direto. Essas mutações, 99,9% das vezes, elas não fazem nada. Elas são até desfavoráveis ao vírus. Né? Já foi, inclusive, no coronavírus, existem algumas variantes que se notou que ela até diminuiu a virulência, a capacidade de infecção. Por quê? Porque as mutações, elas nem sempre são boas para o vírus. Geralmente, elas são ruins. Mas, de vez em quando, você percebe que a cada 10 anos nós temos uma pandemia. 2009, 2010, nós tivemos a gripe suína ali, a da H1N1. Depois, agora em 2019, 2020, 2021, coronavírus. A cada 10 anos nós temos nós temos alguma coisa. Então, é o tempo que um vírus demora para ter uma mutação relevante a ponto de que aquela população que tinha imunidade para a pandemia anterior não tenha mais para essa, porque surgiu uma nova casta de vírus, né, agora mutados, com características genéticas diferentes. Então a pessoa... É o que aconteceu na ocasião lá da gripe espanhola. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém tinha imunidade, bum, foi uma avacalhação. Né, foi uma avacalhação.